Com o aumento dos casos prováveis de dengue, a expectativa é que 2024 termine com um ano com mais casos da doença da história do país. Além do aumento de casos da doença, que costuma ser mais frequente nos meses de março e abril, o país ainda enfrenta o crescimento dos casos da Covid-19, depois do carnaval. As aglomerações e tudo mais, a Covid veio com força. As duas infecções causadas por vírus podem ter sintomas semelhantes, mas sua evolução costumam ser diferentes. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Assuntos importantíssimos, porque nós já passamos pelaquela pandemia terrível da Covid-19, os números continuam crescendo após as aglomerações do carnaval, não é? E também agora acompanhado aí junto nesse combo de problemas com aquele mosquitinho pequenininho, que é o Aedes aegypti. Doutora Luciana Pacheco, primeiro boa tarde mais uma vez, prazer tê-la conosco. As pessoas ainda confundem os sintomas, achando que é Covid, achando que é dengue, a dengue achando que é Covid, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, as duas doenças estão circulando ao mesmo tempo, né? Como você acabou de dizer. E como em ambas pode haver febre, então, às vezes, as pessoas confundem, achando que pode estar com uma ou com outra. A transmissão das doenças também é diferente. Então, na Covid, a gente sabe que a transmissão é respiratória, pelas secreções respiratórias, ao falar, ao tossir, ao espirrar. Na dengue, a transmissão, você já falou aí também, é pela fêmea do mosquito Aedes. Então, essa já é uma diferença. E as manifestações clínicas da Covid, como a transmissão é respiratória, então já chama atenção. As manifestações principais são no trato respiratório. Então, além da febre, que ambas têm, mas o quadro clínico mais, vamos dizer assim, comum na Covid é tosse, dor de garganta, espirro, coriza. A febre, geralmente, ela não é muito alta e, às vezes, ela pode aparecer um pouco mais tarde, quando pode ter alguma complicação do paciente, falta de ar. Na dengue, as manifestações são, além da febre, então, mais no corpo todo, é mais um quadro de dor muscular, que também pode ter na Covid, mas é muito mais acentuado na dengue. Então, febre também, mas dor muscular, né, dor no corpo, dor de cabeça muito intensa, dor atrás dos olhos, né, quando mexe o olho para um lado para o outro, dói, a gente chama dor retroorbitária. E as manifestações respiratórias, coriza, tosse, raramente acontece na dengue. Pode aparecer em algum paciente? Pode, mas é raro. Então, o que faz mais a diferença é exatamente essas manifestações respiratórias. Dor de garganta, coriza, porque aí não coriza, né, os espirros, porque aí não aparece na Covid e não aparece com tanta frequência na Perfeito, muito bem, excelente essa distinção para que as pessoas entendam, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para as perguntas dos nossos telespectadores, querem participar desse bate-papo legal com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Quem faz a pergunta é a Daiane Melo, doutora, e ela pergunta, doutora Luciana, quem está com dengue pode transmitir para outra pessoa? É uma boa pergunta, porque raramente isso é perguntado e não existe essa transmissão interhumana, assim, de pessoa para pessoa. É o mosquito. Então, o que é que pode acontecer? A pessoa está com dengue, a mosquita vem, suga o sangue da pessoa e se contamina com esse sangue que tem o vírus e passa para outra pessoa da mesma casa, vamos dizer, já aquela picada dela vai ser já introduzindo o vírus. Então, mas precisa ter o vetor. Não é a gente eu falando perto de uma pessoa, eu estando com dengue e a outra pessoa sem nada, não existe essa possibilidade de transmissão. Isso para dengue. Para zika, que é uma doença que também aparece aí junto com a Aedes, pode haver a transmissão sexual. Na dengue não existe até hoje esse relato, mas na zika pode acontecer. Então, precisa, no caso da dengue, ter o mosquito aí como o vetor.
Perfeito, muito bem. Informações importantes. Olha só. Que vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda pergunta. Vamos ver quem pergunta, a doutora Luciana Pacheco. É a Vanessa Santos. Ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, existe algum teste para detectar dengue? Existe sim. Então, a doença nos primeiros 5 dias é um momento onde o vírus está acontecendo, se multiplicando no nosso sangue. E aí a gente pode, nesse momento, existe um teste que a gente faz, que é um teste com sangue, que a gente chama um teste rápido, um teste de biologia molecular, onde a gente pode identificar o vírus, pode inclusive identificar qual aquele tipo. E depois do 5º, 6º, 7º dia, então também com sangue, a pessoa, existe que a gente chama sorologia. A gente vai pesquisar anticorpo no sangue para ver se a pessoa teve ou não a doença. O ideal é que a gente faça nesses primeiros 5 dias para poder a gente detectar o mais rápido possível, né? Porque depois do 5º, 7º dia, a tendência é que a pessoa comece a melhorar. Então, não vai dar aquele diagnóstico inicial. Perfeito. Existe o exame de sangue normal, hemograma, que ajuda ali a ver se tem algumas características que pode pensar numa forma grave da doença, mas a gente pode confirmar com exame laboratorial de sangue. Na COVID, confirma com o exame do nariz, né? O teste do SWAB, que pode ser teste rápido, antígeno, pode ser o RT-PCR. Perfeito, muito bem. Para ficar por dentro dessas duas situações, tanto a Covid como também a dengue, né? Importantíssima a prestação de serviço que nós trouxemos com a doutora Luciana Pacheco. Doutora Luciana, excelentes informações que a senhora traz aqui, a gente vai aprendendo e essa informação também chega muito bem para os nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado, boa semana, com muita saúde, que a gente continue se vacinando e nos cuidando, que é importante. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa saúde para todos. Amém. Para a senhora também, para toda a sua família. Muito obrigado. Explica para a gente, prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso fenômeno, tá bom? Muito bem.